Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Brazucalas Podcast. Hoje é um dia muito especial, tô aqui com uma convidada maravilhosa, Sara Ribeiro. É uma escritora, poeta, ativista, tem muita experiência, com muita história para contar. Eu também quero mostrar esse livro aqui, né? Só para essa introdução, um livro maravilhoso que ela fez. Você vai ser chamada de louca. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. E também com uma experiência de como viver a vida com uma perninha de ferro, não é mesmo? Muito obrigada, muito bem-vinda. Fico muito feliz de ter você aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher, é verdade. A gente está gravando no Dia da Mulher hoje, muito especial. E eu faço uma perguntinha aqui de começo, né, para todo mundo. Eu queria saber de você, quem que é Sara? Parece a Maria Gabriela, né? É. Sara por ela mesma. Sara é uma pessoa, um ser humano, uma escritora, uma observadora. Eu me vejo como observadora. Parece que eu não faço parte de mundo nenhum e estou caminhando no mundo e escrevendo sobre ele. Ai, que marcante. Já começamos extremamente poético aqui, né? É isso que eu sinto. E que gostoso ser uma observadora, né? Ou não, né? Um caos do mundo. Tem muitas vezes que eu me sinto sozinha, né? Eu acho que escrever me ajuda a me conectar com as pessoas, assim. Eu me sinto menos presa dentro de mim. Tipo, eu mostro pros outros, olha o que eu vi e o que eu pensei sobre isso. E tem tanta gente que vem e fala, eu pensei a mesma coisa, que legal. E eu fico, que delícia. Que bom. É uma forma da gente se comunicar. Que bom. E então, vamos lá, vamos conhecer sobre você. Quanto tempo que você está na Irlanda? 8 anos. 8 anos. Como é que foi essa chegada, sua decisão de sair do Brasil e de vir para cá? Eu vim porque era mais barato, né? Do que ir pra Londres. Não julgo. Começou assim. Também. Começou assim. Eu queria muito ir pra Paris. Eu fiz 4 anos de francês no Brasil, porque eu tinha esse sonho de morar na França. E daí eu queria também morar em Londres. Você fica pensando, né? Paris ou Londres? Daí eu cheguei na agência de intercâmbio. Dublin era mais barato e dava pra trabalhar. Eu falei, então tá bom, vou pra Dublin, né? Não sei o que tem lá, mas vou ir. Uhum. Daí vim com um plano de ficar 6 meses, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de letras, eu sou de Porto Alegre, então eu tinha entrado na Federal. E eu estava muito feliz quando você entra na Federal, que você fica, eu sou muito inteligente, nossa, agora eu tenho que terminar a faculdade. E falei pra minha família toda, vou voltar depois de 6 meses, que eu tenho faculdade para terminar, tenho uma gata para criar. Você parou a faculdade no meio? Parei. Não, eu fiz um semestre e tranquei e falei, vou para Dublin. E daí, quando eu cheguei aqui, a coisa foi fluindo. Eu gostei de tudo. Eu gostei do clima. Uma pausa. Todos aqui, uma pausa. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Daí lá tem frio. Sim. Só que o frio dura 3 meses e é aquele friozinho de 10 graus. Como eu já tá acostumada com frio, eu queria saber o que era o frio de verdade. Eu lembro de criança, imaginando assim, será que tem um lugar no mundo que é frio sempre? Que gostoso, interessante. Será que algum dia eu posso viver num lugar que é frio? Eu lembro de passar aquele calorão, ficar assim na escola. Eu quero amanhã vir pra escola. Meu sonho é vir pra escola amanhã e tá com a boca roxa de frio. A neve, então? Menina, eu acho que eu desejei tanto passar frio que eu vim parar em E Dublin. você veio parar O universo meio que fez isso, né? Isso. De tanto você manifestar. E daí aqui que eu comecei a gostar do Brasil, né? Quando eu cheguei aqui que eu falei, caramba, o Brasil é tão bonito, né? Tem tanta cor, tem o sol, vitamina D. Aqui tem que tomar vitamina D, que loucura. Mas foram essas duas coisas. Quando eu cheguei aqui eu me apaixonei. Eu adorei que eu falava inglês, né? Eu já tinha o inglês lá no Brasil. Que eu aprendi sozinha, mas eu já tinha uma vontade. Quando eu fiz a faculdade era para dar aula de inglês. Então meu plano era vir, praticar inglês, voltar e dar aula no Brasil. Só que daí eu fui ficando aqui, eu descobri que dava para ir renovando, dava para ir estudando, uma coisa levou a outra. Fui renovando, fiz mestrado e foi acontecendo. E foi indo? Foi indo. Caramba. Quanto tempo já faz novamente? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Cara, é muita história, né? Eu também tô aí bastante tempo, 10. Fico me questionando. Quando a gente bate um papo, você fala, nossa, já tem tanto tempo assim, né? E eu lembro de tudo perfeitamente do primeiro ano que eu cheguei. Parece que não faz todo esse tempo. É verdade? E a literatura ficou pra trás lá, a faculdade? Não, claro que não. Porque você não voltou pra terminar, né? Não voltei pra terminar letras, né? Só que eu Letras. senti
Quando eu desisti do curso, foi um dia, assim, que eu olhei, eu peguei o computador no colo, daí entrei no site da faculdade e falei, meu Deus, eu não posso mais trancar, já tinha trancado 3 semestres. Daí você perde a vaga. Tem um momento que trancou, perde a vaga. Então, eu sabia que eu ia ter que deixar pra lá, era um sonho meu, né, me formar em letras. Então, quando eu deixei pra lá, eu pensei, caramba, e agora? O que eu tô fazendo aqui? Comecei a trabalhar de babá, tava trabalhando de au pair, né? Tava morando na casa, cuidando de 3 crianças. E eu lembro que a mãe das crianças era professora de sociologia na prisão. Eu acho que era isso. E daí, eu lembro de sentar com ela um dia, assim, muito confusa e falar... o que você acha que eu faço, né? O que você acha que eu faço? Será que eu volto pro Brasil? Fui pedir conselho pra ela, porque eu sabia que se eu perguntasse pra minha família, eles iam falar, volta logo. Só que eu queria que alguém me desse motivos pra ficar. Daí eu falei, você acha que eu fico aqui e faço um curso pra dar aula de inglês aqui? Ou eu volto pro Brasil e faço um curso lá pra dar aula lá? Daí ela já tinha morado na Espanha, a mãe das crianças, né? O pai era espanhol e a mãe era irlandesa. Então eles eram bem cabeça aberta, assim. Daí ela olhou pra mim e falou... Eu acho que você tem muito mais chance de prosperar aqui, dando aula de inglês, do que se você voltar para o Brasil. Você já está num país que fala inglês. E ela falou tão simples, tão rápido, que quando ela falou para mim, eu falei, faz sentido. Deu, faz sentido, me acalmei. Tá, desisti da faculdade, mas tem outra forma, né? Ainda dá para seguir nisso de algum jeito. Porque você desistiu lá, né? Mas daí você vem, você faz alguma... Como é que é seu projeto, seu trajeto aqui quando você vem? Porque hoje você faz um trabalho muito lindo, você escreve, você tem toda a sua jornada na parte da tua arte, né? Que você se focou e que você se desenvolveu. Mas eu acredito que não foi logo, né? Você teve esse processo. Como que você se conectou com isso de novo? Quando que foi a escolha? Beleza, então agora eu vou voltar para aquilo que eu amo e vou me... Eu precisei me perder primeiro, né? Eu sinto que eu vim para cá e eu precisei descobrir uma nova Sara, assim. E depois eu fiz o caminho de volta. Então, aqui eu conheci muitas pessoas que eram diferentes de mim. Eu fiz muita coisa que eu achei que eu não faria. Eu fui pro deserto do Saara, sozinha. E encontrei um grupo de brasileiros que ficou escutando funk no caminho inteiro para subir as montanhas do deserto do Saara. Então, eu lembro que eu fui vendo umas coisas assim, fui vivendo e fui aberta. E deixei tudo para trás, né? Então, eu lembro que teve uma época que eu não sabia nem quem eu era mais. O que eu tô fazendo? Não sei, tô só fazendo. Porque eu passei muito tempo planejando. Lá no Brasil, a gente tem essa coisa, né? Cresce, arruma um trabalho, compra um carro, casa, namora. Tudo no schedule, já tem que estar tem tudo um ali, filho né? aos 30, uma carreira pronta. Eu tinha 23 quando eu cheguei. Então, eu olhei e falei, eu ainda tenho tempo. Vou curtir aqui, viajar, fazer o que eu quiser fazer. E depois eu vejo o que eu faço. Daí o tempo foi passando. Daí eu comecei a trabalhar de babá. E aqui é difícil para você conseguir trabalho na sua área, né? Então, eu sabia que eu não podia dar aula ainda. Eu precisava terminar o curso, eu precisava fazer o curso para dar aula. Só que era vai e volta, era sempre assim. Será que eu quero dar aula mesmo? Não, acho que não. Acho que agora eu quero estudar psicologia. Daí eu fui lá e fiz um mestrado em psicologia. Aí você fez um mestrado em psicologia? Fiz um mestrado em psicologia. Eu falei, não, acho que agora eu quero fazer psicologia. Então, foi bom porque no Brasil... eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu estudei Direito. E eu entrei Você estudou Direito? Estudei Antes Direito. do... Entrei com 16 anos na faculdade. E você completou? Completei, Direito? me formei com 22, daí que com babado. 23... Mas pera, isso daí você não me contou, essa parte, eu tô perdida. 23. Menina, eu era muito nerd. Você é a segunda convidada, né? A primeira anterior também, fiz Direito, né? Consegui uma bolsa do ProUni, toda Caramba, nerd. com Eu só estudava, anos, eu só estudava. Tá. Então eu era bem aqui, ó, estudar e pá, estudar e pá. Vim pra Dublin, pra mim foi tipo será que é de verdade mesmo? Eu só acreditei quando eu cheguei aqui. Pra mim foi um negócio de outro mundo, tipo, como assim eu vou pra Europa, sabe? Então eu acho que pra mim essa experiência foi tão incrível porque não era uma realidade. Minha família não tinha dinheiro, né? Eu consegui o dinheiro de outra forma. Então, que eu vou falar depois. É depois, não é agora. Não é tá agora. Bom. Tem a ver com outro assunto. Mas era sempre um sonho meu. Sempre quis morar fora, sempre quis falar inglês. E daí eu vim parar aqui. E eu me permiti viver a experiência, sabe? Tipo, o clima não me incomodava, o sotaque não me incomodava. Eu achava tudo lindo, eu tirava foto de tudo e eu escrevia tudo. Então, eu sempre escrevi. Eu sempre levei caderninhos comigo nas viagens, mas eu nunca levei a sério. Né? Tipo, esse caminho da escritora, né? Tipo, eu não achava que eu era uma escritora. Eu achava que eu só gostava de escrever.
Tipo, não porque eu tô escrevendo aqui diários e diários desde os meus 5 anos que eu sou escritora. Pô, é verdade. A gente demora pra se identificar, né? Sim. Às vezes. Então, pra mim, era muito natural esse processo de, tô sentindo alguma coisa, vou sentar e vou escrever. Anos na faculdade também, eu tinha um blog que eu escrevia. Tipo, qualquer coisa que me incomodava, sei lá, quando eu me apaixonava, eu ia lá e escrevia textos e textos. E não mostrava pra ninguém, era pra mim. Daí eu ficava lendo os meus textos, ficava, que legal, vou escrever outro. Só pelo prazer, né? E continuei fazendo isso aqui. Então eu lembro que eu vim também com essa sensação de, nossa, vou pra Europa, vou ser que nem aqueles filmes que a gente vê, tipo Comer, Rezar e Amar, né? Você assistiu, da Julia Roberts? Sim. Que a menina vai viajar aquela utopia, né? E escreve sim, toda romantizada. Toda aí cheguei romantizada. Aqui, aí chega aqui e você fala, nossa. Não, aconteceu um monte de coisa, mas que me inspirou também. Porque aconteceu exatamente o que eu queria. Cresci. Mas eu não sabia que para crescer não era só flores, né? Não era só viajar para Paris, para Roma e comer gelato. Tipo, tive que limpar muita bunda de bebê. Muito banheiro. E acho que foi bom, assim, no geral. Mas eu nunca parei de escrever. Então, teve uma hora que eu me reconheci como escritora quando eu resolvi publicar esse livro, né? Eu falei, não, pera, eu acho que... Eu comecei a fazer cursos de escrita, comecei a conhecer escritores aqui em Dublin, que aqui é muito comum também, muito normalizado você falar que é escritor. E eu acho isso incrível, porque você pergunta, o que você faz? E a pessoa fala, eu sou escritor. No Brasil, se você fala que é escritor, a pessoa fala, não, de verdade, o que você faz? A gente tem esse problema com a arte em geral, né, no Brasil. Você a arte geral, mas o né? que você faz? É. Agora aqui eu gosto de brincar, quando eu tô num meio assim só de europeu, eu falo, I'm a writer. E daí todo mundo, que legal, o que você escreve? Eu fico, que gostoso. O que eu escrevo? Vai muito falar diferente. No Brasil, que vai você falar é escritor. No Brasil. Vai falar no Brasil, você é, sei lá, musicista, cantora, faz atriz, faz teatro. Tá, mas você... O que mais? Tem livro na cultura, a cultura fechou, né? Na Saraiva, sei lá, não tenho. Mas aqui eu falo que eu sou escritora, ninguém pergunta se eu tenho livro na livraria, né? E como que foi escrever esse livro, assim? Vamos falar dele, assim. Você vai ser chamada de louca, né? Como é que foi essa construção? Como foi? Pra mim... Então, pra eu me reconhecer como escritora, comecei a entender que eu precisava publicar um livro pra eu conseguir ter essa autoestima, né? Pra eu conseguir falar pros outros, sou escritora. Então, eu fui fazer curso, fiz um curso online durante a pandemia. Tava fazendo mestrado, daí resolvi fazer um curso de escrita no Brasil. E esse curso de escrita me ajudou muito, assim, porque é um geralzão da escrita. Todos os gêneros de escrita. E você conhece escritores, eu conheci pessoas que vivem da escrita. E eu conheci uma escritora que é a Luísa Aranha, que ela é maravilhosa. Ela escreve livros eróticos. Fica aí a dica. Vai lá pro Kindle agora, na Amazon, e pega os livros dela, que ela é incrível. Ela é de Porto Alegre, ela dá aulas nessa escola que eu fiz. E ela dá aulas sobre autopublicação. Como que você se autopublica, né? Ao invés de você ir para uma editora, você publica o seu próprio livro na Amazon. E ela vive disso. Isso é muito legal. Não só ela, como outra. Tem outra menina que mora aqui, mas ela é mais discreta, não vou falar o nome dela. Tá bom. Mas ela também escreve... Literatura erótica dá muito dinheiro, até onde eu percebo, assim. As meninas que escrevem livro erótico na internet... Livro mesmo, não é conta. É livro de 500 páginas. Tá? E na Amazon você ganha por página. Então, se você vende 1000 livros e cada pessoa lê todas as páginas pelo Kindle, você vai receber por aquelas páginas que eles leram. Isso é muito bacana, ó. Já fica aí uma dica pra quem tá nesse caminho também, né? Da escrita e de que Depois você deixa uma dica mais pro final. Como é que quem quiser, sabe? Como é que começa? Mas não vamos atrapalhar, vamos continuar aqui no... Então, quando eu descobri isso, eu falei, então eu não preciso passar pelo sistema de enviar meu livro para uma editora, porque nas editoras eles não querem alguém que é desconhecido, eles querem alguém que tem 100 mil seguidores no Instagram, alguém que tenha família, que já é escritor, né? Ou você tem que ganhar muitos prêmios, e aqui na Irlanda não é diferente. Só que, tipo, no Brasil tem concursos, mas você pode aplicar se você mora lá, então para mim já não é uma opção, e eu tenho que concorrer aqui. Né, com outros escritores. Tem outros escritores brasileiros aqui também, o Rafael Mendes. Vou falar nomes, o Rafael é maravilhoso. Ele é brasileiro. Nomes, você pode falar nomes. Ele é escritor, ele tá aí, ó, arrasando demais. Ele tá por aí no Poetry Ireland, nos lugares todos. E então tem pessoas aqui que estão fazendo acontecer, sabe? E me dá essa vontade também. Mas eu não queria passar... Eu sabia que se eu ficasse esperando uma editora me aprovar, talvez eu ficasse frustrada.
Então eu falei, vou me autopublicar. Então, o que eu fiz? Comecei a reunir uns poeminhas, né? Eu escrevo poema desde pequena, desde 12 anos eu já queria tocar violão. Eu lembro que eu comprei um violão e eu não conseguia tocar o violão, daí eu fiquei frustrada. Falei, então eu vou escrever umas músicas. Olha, né? Que engraçado. Eu queria porque queria ser guitarrista. E daí eu fiquei tão frustrada que falei, então eu vou escrever música, então que é mais fácil. Escrevi várias, escrevi umas 10 músicas, que depois eu descobri que aquilo era poesia, né? Era poema. E daí me reconectei com isso, de ao invés de escrever textões, que eu sempre gostei de escrever textões, eu falei, não, vou escrever uns poeminhas aqui, que o poema ele é mais pequenininho, tem rima, então dá pra brincar, não tem regra, não precisa ter a gramática. Sim. Né? É uma arte, é escrita na arte. Então, se eu quiser escrever sobre Dublin, eu escrevo. Se eu quiser escrever sobre você agora, eu escrevo. E eu gosto de brincar com isso, sabe? Eu faço nos meus poemas uma brincadeirinha. E eu gosto de fazer, eu me divirto. Então, quando eu publiquei... E ele é uma coletânea de poemas, então? É uma coletânea de poemas que eu escrevi em português e em inglês. Teve uns que eu escrevi em português. Tem algum que você gosta muito aqui? Tem algum, quer dizer, obviamente você gosta de toda pergunta, né, gente? Mas... Não, mas tem uns preferidos, sim. Tem um preferido, assim, que você pode ler um pedacinho agora? Eu gosto de Balacobaca. Ai, pode ler pra gente, eu tô curiosa. Posso ler. Vamos lá. Aqui. Sigo brasileira, isso é tudo. Sigo brasileira 5 anos depois de pegar aquele avião. Sigo sabendo comer feijão como ninguém. Arroz, feijão e farofa. E salada de maionese batida na mão mesmo. 2 ovos, uma xícara de óleo e uma gema cozida. Sigo torcendo pelo que tiver de ser, lá naquele país longínquo que me forma os pulmões, nariz e umbigo, onde tive o prazer de crescer. Os sabiás que me cantavam e me botavam para acordar de manhãzinha. Que saudade sinto dos sabiás, dos quero-queros, dos beija-flores, do pica-pau amarelo. Que saudade sinto de minha mãe com um suco de maracujá geladinho e uma bronca guardada para depois. Sigo brasileira mesmo depois da casa, apartamento, casamento, depressão, frio de -5, deserto do Saara, mestrado em inglês, xenofobia e repressão. Sigo brasileira quando sorrio mesmo depois de toda a tragédia que me aconteceu. Estou viva e isso é uma alegria. Ainda canto, ainda danço, tenho uma lágrima ainda presa. Que saudade sinto daquele suco de maracujá, cheio de açúcar para disfarçar o sabor amargo da agonia de estar viva. Ai, que coisa mais linda. Me emociona. Eu adoro fazer as pessoas chorar. Que saudade daquele suco de maracujá. Gente, que lindo. Não é a primeira vez que eu vejo, né? Que eu escuto e vejo o trabalho da Sara. A gente já se conhece há algum tempo e eu sempre me emociono. A gente se conheceu ela tocando, né? O violão que ela disse que não sabia tocar naquela época, ela aprendeu. Ela aprendeu, viu, gente? Ela aprendeu, ela segue tocando e criando e escrevendo. E é sempre assim, com muita poesia, é sempre com muita sensibilidade, né? Eu posso dizer, falando sobre a vida nas suas vertentes, mudanças, trajetórias. E é muita coisa, né, dentro dessa escrita. Eu queria abordar um pouquinho, se for tudo bem para você, a gente falou um pouquinho sobre viver também com a perninha de ferro, né? Sim. E aí, todo o trabalho que você faz a partir dessa sua experiência, né? Qual que foi? Você fez o trabalho? Foi um livro, né? Você escreveu alguma... Eu escrevi uma coletânea com mulheres com deficiência lá no Brasil. Ele é online e está disponível para baixar gratuito no meu site. Você pode sarahribeiro.com.br. No final, inclusive na descrição desse episódio, eu vou deixar tudo. Se você também tiver alguma coisa em mente, se for lançar outros livros, já nos conte aqui em primeira mão, que eu quero saber. Mas se você puder contar pra gente, né? Porque aqui é sobre inspiração, né? Aqui é um lugar pra gente se realizar e, assim, compartilhar as conquistas da outra mulher, né? E como a gente inspira outras mulheres que estão nos vendo. Porque às vezes acham que os sonhos estão tão longes, né? Não. Às vezes as pessoas olham e falam assim, meu sonho tá tão lá, como é que eu vou sair do país? Como é que eu vou pra Europa? Como é que eu vou ser, né? Então, eu queria que você puder contar essa experiência, né? Que talvez seja uma experiência aí que te trouxe muito pro resto da sua jornada. Sobre ser uma mulher que vive com uma perna de ferro. Ai, é complicado. É complicado, mas eu acho que eu consigo lidar muito bem, assim. Eu não nasci com uma deficiência, eu adquiri uma deficiência. Com 18 anos eu fui atropelada por um caminhão. Eu não lembro de nada. Eu lembro de estar atravessando a rua para ir para a faculdade às 7 da manhã.
pra faculdade de Direito, o primeiro ano, né? Eu tinha 18 anos. Você estava no primeiro ano da faculdade de Direito? Faculdade. Tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Eu não tinha saído pra beber ainda. Eu não tinha feito nada. Eu tava lá intacta, plena, pura. Estudiosa, fazendo Estudiosa, quietinha. Ia pra igreja todo sábado, católica, fervorosa. Eu era assim, ó, educadinha. Daí, fui atropelada por um caminhão. Não, eu conto isso porque eu acho engraçado. Pra mim não é mais... Eu já contei hoje tantas vezes hoje que pra mim... Eu vejo você aí nervosa. Eu tô aqui, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vai sobreviver, calma. Eu juro que eu sobrevivi. Hey, vamos rir, tá bom? Tô rindo agora. Vamos continuar. Não, mas... aconteceu, né? As coisas acontecem. Não sei explicar nem como, nem porquê. Mas eu vou dizer pra você que eu sempre senti, assim... Eu lia muito livro de autoajuda quando eu era adolescente. Eu também. Eu lia Augusto Cury. Eu não sei por que eu lia Augusto Cury com 14 anos. Eu lia também, menina. Eu lia um monte de livro que eu pensava... Alguma coisa vai acontecer comigo pra eu estar construindo esse monte de inteligência emocional aqui. Tipo, ele falava... É muito livro de autoajuda, né? As meninas, as minhas amigas... lá de Porto Alegre, estavam tudo beijando na pracinha. E eu tava lendo Augusto Cury. Então, quando aconteceu... Né? Como que o universo, ele é pontual, eu acho, às vezes, pra algumas coisas. Quando aconteceu, eu lembro que eu pensei... eu acordei no hospital, assim... E, claro que foi um baque, né? Tipo, eu tava indo pra faculdade pra fazer uma prova. De repente, eu acordei e não tinha uma perna. Então, pra mim... E eu ainda sentia a minha perna. Eu ainda sinto até hoje. Eu sinto a minha perna. Tudo... Se chama dor fantasma. Eu sinto meu pé. O cérebro não desliga. Então, tipo, se eu movimento minha perna dentro, assim, da minha prótese, né? Foi abaixo do joelho que foi amputado. Então, tem uns... como que é o nome? Nervinhos ali. Que se eu movimento aqui, ó, tô sentindo meu dedão. Mas é muito difícil de explicar isso pras pessoas. Porque nem eu entendo. Tem vezes que eu sinto dor. Eu acordo de noite, eu tô com dor no meu pé. E daí eu fico... Eu respiro fundo, né? E eu fico lá... Chega. Já Cara, deu. que processo. Não, mas faz todo sentido, porque o corpo, ele... Enfim, né? Não desliga, junto, não desliga. Então, eu tenho que me lembrar que não tá ali. Entendeu? E daí, no começo, era mais difícil. Eu caí várias vezes da cama, porque eu ia levantar e esquecia, né? Que não tinha perna. Então, teve todo esse processo, assim. Mas eu não sei. Eu também era muito novinha. Então, e minha família tava toda comigo, tipo... Eu acordei no hospital e minha mãe tava lá, tava toda a minha família, todos os meus amigos, o pessoal da igreja que eu ia na época, o pessoal da escola, o pessoal todo o pessoal. Eu me senti popular. Ficavam me levando chocolate, flor. Eu falava, gente, o que é isso, né? Que legal! E eu tava chapada de morfina também, nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer da morfina, porque até hoje, quando eu entro no hospital e eu sinto o cheiro de morfina... Não, é engraçado mesmo. Que eu lembro que eu ficava aqui, ó, grog. Eu ficava, põe mais desse negócio, pelo amor de Deus. Então, até hoje, quando eu sinto o cheiro de morfina, sai daquele... Ui, ai. Quero. Vamos rir das coisas. Eu juro. Então... foi muito forte. O meu médico, que fez a amputação, ele também é amputado. Ele usa uma prótese. E a gente é amigo. Assim, eu tenho ele no Instagram, tipo, ele nasceu sem a perna, então ele resolveu fazer faculdade de medicina pra tratar pessoas que passassem por uma amputação. Que coisa maravilhosa. Como é que é o nome dele? Dr. Mulazani. Dr. Mulazani. Lá de Porto Alegre. É bom, pra gente se inspira, não é só porque é brazucar elas, mas a gente se inspira por pessoas. Fortão, assim, ó. Fortão, grandão, bonitão. E eu lembro que ele chegou no quarto e ele falava assim... Eu tentava acalmar minha mãe ficou desesperada, minha família inteira ficou... Minha família ficou mais desesperada do que eu. Porque eu olhei para aquilo, tipo, eu sou escorpiana, né? Eu olhei e falei... tá todo mundo achando agora que eu não vou andar? Pois então espere. Porque todo mundo vinha e falava, ai, tadinha, ai, que bom, né? Pelo menos foi a perna, imagina se fosse o braço. Escutei tanta coisa. Ai, pelo menos foi uma, não foi as duas. Você tá brincando que as pessoas falam isso? Teve pessoas que falaram, eu vou rezar pra Deus que daí cresce de novo. Eu nem não tenho o que dizer. Eu nem sei o que responder agora. E eu lembro que eu 18 anos, né? Eu tinha 18 anos. Então eu olhava pra tudo isso e eu ficava, gente, o que eu falo? Eu não sei o que falar exatamente nesse momento, né?
Como é que foi quando você... Porque eu acredito que você perdeu consciência, né? Na hora do acidente. Eu acredito que você não lembrou de nada. Como é que foi você... Como é que foi se acordar e realizar a primeira vez? Parecia um sonho. Parecia um sonho. Eu sonhei... parecia que eu tava num pesadelo, assim. Eu lembro de ver ferrugens, assim. Umas coisas meio... Uma imagem de algo enferrujado, com líquido caindo. E uma sensação de que eu queria muito a minha mãe. Um desespero. E daí eu acordei no hospital. Então, pra mim, é um sonho. Eu não sei... Tipo, eu não sei se isso são imagens do acidente. E foi na frente de uma padaria que aconteceu. Tipo, o caminhão, ele me atropelou, pelo que eu sei, e me arrastou pela perna por uns 10 metros. E então, quando o cara conseguiu parar, o meu cabelo vinha até a bunda na época. Ele tava com a roda em cima do meu cabelo. Ele teve que subir no caminhão e dar ré pra tirar a roda de cima do meu cabelo. Nossa Senhora. Eu conto essa história como se não fosse eu mesma, né? Mas era eu lá. E daí as pessoas que trabalhavam nessa padaria, depois a gente foi lá perguntar, né? Fui dar oi, porque as mulheres que trabalhavam lá, elas ficaram muito nervosas, elas falaram que eu ficava gritando que eu queria minha mãe, né? Então... Ai, pesado, agora pesou. Mas... Tá tudo bem, a gente despesa. Mas foi o que eu, foi o que eu escutei. Foi a história que eu escutei. E pra mim, eu fico chocada, porque eu fico, caramba... tinha uma enfermeira que ela olhou pra mim e falou: como é que você tá, Sara? Tá tudo bem? E eu ficava: oi, tudo bem? Ai, você não lembra de mim? Eu, não. Ela: nossa, você tava tão falante quando chegou no hospital, que foi fazer raio-x, você me contou da sua faculdade, você me contou toda a sua vida. Eu não lembro de nada. Então, eu provavelmente tive uma descarga ali de adrenalina. Uma reação do corpo mesmo, que na hora ele foi... Mas, pelo visto, eu fui gritando, fui conversando. Meu irmão disse que eu peguei na mão dele e falei: por favor, não deixa me amputar. Sabe? Tipo, coisas assim que as pessoas me contam e eu falo: eu falei isso? Como assim? Tipo, eu não sei de nada. Pra mim, eu tava indo pra faculdade, depois eu acordei e era isso. Graças a Deus, né? Porque também... tem coisa que é melhor não lembrar. Então, foi... Mas eu não sei, tipo, psicologicamente, eu acho que eu encarei isso de uma forma muito natural, assim. Claro que eu fiquei triste. Claro que eu fiquei preocupada. Eu falei: nossa, nunca mais eu vou me achar bonita, né? Tipo, eu perdi minha perna, eu me olhava no espelho, eu ficava: o que é isso? Como que eu vou me achar bonita, gostosa agora? Como que eu vou botar um biquíni, né? E... sei lá, minhas amigas todas tinham as pernas. Então, pra mim, eu ficava: ai, agora eu vou ser esquisita. Agora eu vou ser... pá. Então, foi esse processo de construir minha autoestima, que eu já não tinha antes. Eu já tinha uma autoestima baixa antes. Então, depois do acidente, eu tive que aprender a ter autoestima. Sem a perna. E hoje em dia, eu tenho, tipo... eu me acho ótima, linda, gostosa, maravilhosa. Eu adoro minhas pernas. Ai, tenho 4 pernas, eu acho elas ótimas. E é muito doido pensar que antes eu não achava nada disso, sabe? Então... não sei, é mais tranquilo dentro de mim. Quando eu falo para as pessoas, eu acho que elas ficam: uau, você é uma inspiração. Só que para mim, eu não acho que eu sou uma inspiração. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, não tinha muita escolha. Pôde, né? ali com a... eu acho que, na verdade, a inspiração e o importante, né, nesse momento, enquanto você está me contando, eu estou aqui observando, cara, é a força que a gente encontra para passar pelas coisas da vida, né? É a força que a gente tem que ter quando, principalmente você me falou, né? Eles estão achando que eu não vou mais andar, deixa eles. Eu achei isso incrível. Não, isso daí me deixou com raiva, porque médicos me falavam isso. Então, mas... porque eu gostava muito de caminhar. Eu não ficava pegando ônibus, eu gostava de caminhar, eu pegava e saía andando. E daí eu lembro que um dos médicos tava tentando fazer o melhor que ele podia, né? Não deixar minhas expectativas muito altas. Ah, você vai ter uma prótese, sua vida vai ser normal, não vai ser como era antes, mas talvez você não consiga caminhar como era antes, não vai conseguir fazer muita coisa, mas vai ficar tudo bem. E eu lembro que eu falei: nossa, mas que frasezinha mais horrível. Como assim eu não vou poder fazer o que fazia antes? Quer ver? Quer apostar quanto? Que isso pra mim é incrível. Mas eu não falava isso pra ele. Eu não falava isso pra ninguém. Era dentro de mim. Dentro de você, né? E isso é um negócio que eu admiro de ver, porque você demonstra essa força, né? Essa confiança em você mesmo, do seu processo. Sabe? Esse lugar de que eu tô plena, eu tô forte, eu tô identificada. Sim. E eu acho que é isso que é muito importante a gente dividir, né? Independente, porque às vezes as pessoas passam por tantos problemas, né? Seja um acidente, ou seja a perda de alguém. É muita coisa que acontece na vida das pessoas. E você não consegue segurar, né? A gente vê
muitos casos de pessoas que não conseguem, né? Às vezes segurar, ou que se sente mal, ou que fica aí, entra numa depressão por situações, né? Sim. E que, às vezes, você transformou. E a gente vê tantas mulheres, exemplos, né? Assim, não só com acidentes ou deficiências, mas pela vida mesmo. Sim. E eu acho que é essa força, assim, sabe? Que é importante trazer. Sim. Não, eu vou te dizer que todo mundo ficou impressionado, assim, que eu não tive uma depressão depois do acidente. Mas eu acho que eu senti muito amor. Assim, minha família briga muito. Briga muito, eles brigam muito. Eles brigam, entendi, brigam. Não, eles brigam muito. Entre eles, né? Nós brigamos muito. Tá. Porque eu, inclusive, brigo também. Então, eu não vou separar. Tô fazendo terapia, eu faço parte dessa família, a gente briga muito. Nós brigamos. Eles brigam, eu não, eu sou ótima. Não, todo mundo briga. Beijo, psicóloga. Super tranquila, eles brigam. Eles brigam, eles são terríveis. E daí, nessa época do acidente, ninguém brigava mais. Eu achei incrível. Era uma comunidade de ajuda e suporte e amor. E uma me dava banho, a outra me dava comida. E não sei o quê. Sarinha pra cá, sarinha pra lá. Dormia de mão dada. Eu ficava, ai, que lindo. Ai, a vida como é bela. Hoje já é tudo normal. Não tô nem aí, que eu não tenho perna. Tá tudo certo. Mas naquela época foi bem... Eu acho que é por isso que eu enfrentei muito bem também, sabe? Quando eu paro pra pensar. Não fui sozinha. Não fui eu que... sim, eu sou foda. Não. Tipo, eu tinha minha família ali. Importante ter um grupo de apoio, né, gente? Independente, qualquer coisa que a gente vai passando. É importante achar um grupo de apoio pra gente. Sim. Porque às vezes você se vê em momentos em que você fica perdido e você não consegue nem pedir por ajuda, né? Vamos supor, a gente tá falando da sua própria família, mas é muito importante ter um grupo de apoio em qualquer situação. Sim. Não, naquela época foi incrível. Eu lembro que quando você é adolescente, você não dá muita bola pra essas coisas. Então foi mais uma coisa que eu aprendi, né? Que eu entendi o que é família. Porque antes eu ficava, um dia eu vou sair daqui, eu vou embora, não sei o quê. Teve uma vez que minha mãe achou uma carta minha que eu escrevi pra um namoradinho meu. Quando eu era hétera ainda, né? Escrevi pra um namoradinho meu. Eu quero fugir de casa. Ela ficava puta comigo, vai fugir de casa por quê? E eu, vou fugir de casa. Daí... Depois do acidente, eu ficava, mãe, te amo, mãe. Desculpa pelo que eu falei. Mãe. Você me perdoa? Então, eu entendi muita coisa. Quando eu quase morri, sabe? Então, você volta e pensa, puta merda, o que eu tava fazendo, né? Então, aos 18 anos, pra mim, ali, foi quando eu entendi muita coisa. Nessa situação. E aí, você, 18, você saiu de lá com 22, não foi que você falou? Então, foi 23. Então, foi aí... Né, o meu irmão, ele é advogado, ele me ajudou no processo, porque era uma empresa, né, do caminhão. Tá. Então eu acabei conseguindo uma boa indenização. E com o dinheiro da indenização, eu pensei, já perdi minha perna. Já fiz a faculdade lá, né, de direito. Todo mundo tá feliz. O que eu posso fazer agora? Fazer por mim. Vou fazer por mim. O que eu faço? O que eu sempre quis fazer? Sempre quis ir pra Nova York. Tá bom. Fui numa agência de intercâmbio, comprei um intercâmbio de 1 mês em Nova York. Foi incrível. Então você fez o primeiro intercâmbio pra Nova York sozinha. De um mês. Daí eu pareci a Lindsay Lohan. Aí você foi, já toda trabalhada na Lindsay. Que nem aquele filme da Sessão da Tarde, sabe? Fui eu pra Nova York, com tudo pago. Não trabalhei, fiquei lá só estudando. Aproveitar. Foi a primeira vez que eu vi neve. Foi lindo. Foi assim, foi um mês só de alegria. Que mês que foi, você lembra? Que mês e que ano? De janeiro a fevereiro, eu lembro. Foi de janeiro a 2016. fevereiro de 2016. Sim. Então foi tipo assim, eu falei, os humilhados foram exaltados. Né? E daí, depois disso, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, que legal, né? Frio, neve, falar inglês, acho que eu quero ir de novo. Pra onde será que eu vou? Daí que eu fui procurar, né? E também tinha recebido um e-mail, eu lembro desse e-mail. Promoção, Dublin por metade do preço. Daí eu fiquei, ainda tenho dinheiro na minha conta. Quem não recebeu esse e-mail? Ainda tenho dinheiro na minha conta. E agora que eu gasto? Meu Deus do céu. Não falei pra ninguém. Eu peguei meu dinheiro, fui no intercâmbio, na agência de intercâmbio e falei, eu vou. Porque Dublin isso, Dublin aquilo, tá bom, ótimo. Eu vou. Daí, paguei, depois falei pra minha família. E aí, como é que eles ficaram nesse minha processo? Minha mãe ficou puta. Porque eu não pedi a permissão, né? Não pedi, não falei nada, eu só avisei. Eu reuni todo mundo, falei, eu tenho uma coisa pra falar. Daí minha mãe achou que eu tava grávida, porque eu ainda era hétera. Tá. Então... Vamos deixar isso bem claro. Tá, gente, não é mais hétera agora, tá bom? Naquela época eu tinha um namorado. Mas naquela época era. E daí minha mãe perguntou, vai falar que tá grávida. Eu, não, mãe, vou pra Dublin, vou lá pra Irlanda. Mas tá muito longe, eu sei. É só 6 meses, eu já volto. Aquelas que falou, preferia que você estivesse grávida. Eu acho que foi isso.
Talvez, porque a minha mãe... Bichinha, aí você fala 6 meses, aqueles 6 meses que não volta mais, né? Mas eu já voltei 3 vezes. O meu plano agora é voltar todo ano. Tipo, conseguir essa Mas não pra morar, né? estabilidade. Ou como é que é? Como é que é seu... Vamos falar disso agora. Como é que é seus... Você tem essa coisa desse goal de 5, 10 anos? Essa coisa que eu quero fazer, esse planejamento? Eu preciso. Eu preciso de sonhos, eu preciso de coisas na minha vida. Então, eu tenho vontade... Eu quero tirar minha cidadania primeiro, né? Tô esperando sair minha cidadania. Quando que é? 3 anos. Vai, daqui a pouco voa. Daqui a pouquinho. Daí quero pegar e voltar e ficar no Brasil por menos um tempo, assim. E ver o que acontece. Mas eu não me vejo muito longe de Dublin por muito tempo, porque eu vou pra lá e eu sinto falta daqui. Né? Então, meu plano é talvez até trazer eles pra cá um pouquinho, sabe? Tipo, vem ver também. Aqui, como é que fica? Como é que é aqui do meu lado. Não é tão ruim assim. Sua família é grande? Vem no inverno pra ver. Sua família é grande? Que é do meu lado. É grande, dá pra dizer que é grande. Eu tenho 3 irmãos, 3 sobrinhas, 2 sobrinhos, um sobrinho neto, uma gata de 18 anos. O pai e a mãe ainda você tem? Eu tenho minha mãe. Tipo assim, meus pais se separaram quando eu era muito novinha, né? Então eu não tenho contato com meu pai, mas eu tenho contato muito com a minha mãe. E eu tenho essa vontade. Tipo, acho que essa estabilidade na Irlanda é um sonho da gente quando a gente vem pra cá, né? Então, eu tô conseguindo agora. Só que depois de 8 anos que eu sinto que eu tô chegando num lugar de segurança, assim. Daí, ainda tenho essa vontade. Demora, mas é gostoso, eu quero ficar indo pra lá. Eu falo isso pra minha família. Quando eu tô lá... A última vez, fiquei 3 meses. Porque eu queria me reconectar. Eu queria conhecer minhas sobrinhas. Tenho uma sobrinha de 18, 19 anos. Que eu queria sentar e eu queria implicar com ela. Eu queria ter tempo pra criar intimidade, pra encher o saco dela. E foi incrível. Eu enchi o saco dela. Já manda um beijo pra ela. Porque, aí, tá vendo? Beijo, Ashley. Porque eu fiquei aqui 5 anos e, tipo, ela cresceu e a gente não tinha essa conexão. E minha outra sobrinha também. Então eu lembro que ela ficava no meu colo. Ela tem 24 anos. Eu cheguei lá, ai, minha tia. Eu ficava, ai, tia. Porque era muito tempo perdido. Com 24 anos no colinho. É muito tempo perdido. A gente tem pouca diferença de idade. A gente cresceu juntas, basicamente. Então a gente tem essa relação de. Ai, quantos anos você tá? Tenho 31. 31. Então. É uma trajetória, né? E eu tô feliz que eu tenho 30. Sempre quis ter 30. As pessoas não querem ter 30, mas acho que 30 é realmente a idade do sucesso, que nem o filme. Eu acho que 30 é a idade do sucesso, assim. Porque os 20, meu Deus do céu, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Os 20 é de ralar. Os 20 é de você não sabe o que você tá fazendo. Eu não sabia, eu adorava, que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu fiz 30, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Agora eu tenho que saber? Chega. É verdade. Agora eu tenho que saber o que eu tô fazendo, pelo menos. Lá no Brasil, já era pra eu estar com né? casa, com filho, com carro, com carreira, que eu não tô com nada. Que é isso? Que eu tenho que saber. E aí vai indo. E dessa trajetória toda, eu vou só voltando, porque daí a gente tem toda essa experiência. E quando você decidiu sair de lá, né, levou essa ideia pra tua família, né? Depois desse processo, que vocês se aproximaram muito nesse processo, né? E aí vocês se separam, né? Fala pra família. Então, super entendo, imagina sua mãe falando. Sim. Como assim, né? Tá tão Sem falar que eu acho que ali. teve aquele medo pelo fato de eu ter uma prótese, de eu ter uma deficiência. Eu não vejo muitas pessoas com deficiência que vieram pra cá. Eu vejo pessoas que adquiriram uma deficiência aqui. Tipo a Babi, que todo mundo ficou sabendo que ela é brasileira, foi atropelada por um caminhão. A história é bem parecida, porque ela também é de Porto Alegre, né? A gente até se conheceu, então ela perdeu a perna aqui, daí... Agora, eu saí de lá, eu botei minhas 4 pernas dentro da minha mala e falei, tchau. E lá tem o SUS, eu consegui 2 próteses de graça lá, né? Então aqui aí você trouxe suas próteses. Você tem 4 próteses? 4 próteses. Aí você trouxe elas todas. Então lá no Brasil, você com o SUS, você consegue ter esse... se você SUS. Precisa, você consegue ter. O INSS também, para quem... Se você tem uma deficiência, você contribui há uns 2 anos, por exemplo, você consegue aplicar para ter uma prótese muito tecnológica. Como é que é aqui, você sabe? Então, aqui, se você tem um medical card, você consegue pegar próteses pelo governo, né? Se não, é 10 mil euros uma prótese. Uau. E no Brasil é isso. A minha primeira prótese foi 18 mil reais. Foi uma doação. Minha família não tinha dinheiro na época. Maravilhosa, Paulinho. Foi uma doação, assim, de uma pessoa, um anjo na minha vida. Muito obrigada por essa doação, né? Obrigada, gratidão. Sim, até hoje eu penso nisso. E daí teve outra prótese que eu paguei também, que foi 6 mil reais. A prótese de entrar na água, uma prótese de banho. Que então eu posso ir pra praia com ela e tal. Você sente dor ainda hoje? Assim, você falou do pé, né?
Como é que é a sua locomoção em si com a prótese? Então, eu gosto de trocar bastante. Eu não fico sempre com a mesma prótese. É como se fosse um sapato, né? Você cansa. O pé começa a criar calo em algum lugar, então você tem que trocar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na prótese tem vários componentes. Eu acho meio chato falar disso. As pessoas falam, faz um Reels mostrando sua perna. Eu fico, nossa, mas... Não é que é chato, é porque às vezes tem gente que tá passando. Tem muitas. Entendeu? É muita coisa. A gente inspira, a gente compartilha, né? Mas quando eu penso em fazer Reels, eu sempre penso em fazer alguma coisa mais engraçada com isso, sabe? Não ficar, isso é um liner, eu coloco ele na minha perna. Isso é uma. Agora eu vou colocar a minha perna aqui dentro. Tipo, eu não consigo. Não é a personalidade. Tá vendo? Eu já faço palhaçada, eu não consigo. Porque eu acho tão... Tem que fazer palhaçada, então. Tem que fazer do teu jeito. Mas eu falo, volta e meia eu coloco lá uns vídeos falando, como é que vai na praia, né? Daí eu fico lá dançando com a perna. Olha, essa é minha perna. Porque... Você tem uma foto linda, que eu gosto daquela foto, né? Que você tem um pé, né? Uma prótese aqui. De sutiã, sim. Essa é a minha prótese de banho. Essa é a tua prótese de banho. Eu acho essa foto tão linda. Obrigada. Foi uma amiga minha que tirou há um tempo atrás. E a gente estava em casa sem fazer nada. Ela era minha flatmate. E eu sempre tive vontade de fazer umas fotos meio doidas, assim, com a prótese, né? E ela também gostava de umas fotos meio doidas. Daí juntou eu e ela, eu falei, então eu vou ficar aqui de calcinha e sutiã com a minha perna e você vê o que você quer. Coloca aqui. Coloca lá. Sorria. E eu ficava, Eu achei maravilhoso. Que trabalho. Sim, eu quero fazer tem que renovar essas fotos. Tem que renovar, com certeza. A gente vai querer ver agora, o público vai querer te assistir lá ver as fotos. Que delícia. Sim. A gente tá falando de muita coisa, mas eu queria voltar só um pouquinho pro seu trabalho. Então, dentro dessa trajetória, porque a gente tem esse daqui, né? Você vai ser chamada de louca. Quais são os seus planos aqui com a escrita, né? Com o teu trabalho para esse ano, pro ano que vem? Que a gente pode esperar, expectativas para novos trabalhos Opa! Eu tô acabando de escrever meu próximo livro, mas eu comecei a escrever ele em inglês. Tá. Porque eu comecei a transitar por esses caminhos aqui da Irlanda, 12 escritores irlandeses, né? Que a gente fica presa na bolha. Então eu percebi, eu já tô morando na Irlanda. Eu sei falar inglês. Por que eu vou ficar escrevendo só em português? Daí os irlandeses não me leem, daí eu não consigo ter esse reconhecimento, né? Então eu comecei a fazer cursos no Irish Writer Center, né? E lá eu aprendi muita coisa com vários escritores. E daí eu comecei a dar aula de inglês, finalmente, fiz o curso, finalmente consegui Porque um agora emprego. Você é professora, né? Agora você trabalha na área. Parabéns, coisa linda. Obrigada. Então, o inglês está muito presente na minha vida. Eu fico dando aula de inglês o dia inteiro. Daí eu vou lá, leio revistas em inglês, leio livros em inglês. Então, eu comecei a ter inspirações em inglês. Tá. Então, vinham os poemas em inglês para mim. E eu falei, que legal. Tá bom, cheguei nessa fase. E daí fui escrevendo. Já tô com 70 páginas. Falei, pronto. Olha, eu quero. E aí? Como é que os planos E o agora? título dele é Pensamentos Intrusivos. Pensamentos intrusivos. Intrusive Thoughts. Intrusive Thoughts. Então, eu tô no processo de traduzir. Tem mais alguns poemas que eu quero adicionar. Mas São poemas? São poemas. É uma segunda coleção de poemas que eu vou publicar pela Amazon também. E quero fazer o lançamento aqui em Dublin. E eu tinha falado pra você que ia ser em outubro, mas não vai ser em outubro. Outubro tá muito longe. Vai ser em maio. Maio? Vai ser em maio. Ai, que maravilha! Só não sei o dia. Maravilha! Vamos ver pra quando esse episódio também sai no ar. A gente tá gravando em março, no Dia das Mulheres. Sim. Então, já vamos Até o final de maio tem um livro novo. Que maravilha! Porque esse foi lançado em 2021. Então, até o jeito que eu escrevo mudou. Tipo, eu gosto muito dele. Mas eu leio e eu falo, melhorou um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho. Não sei se você sente a mesma coisa com a música, mas a gente vai tudo, né? A gente vai evoluindo com tudo. Eu acho que, assim, a própria música, pra mim, quando eu comecei, foi mais aprender, sabe, colocar nossa voz. Eu acho que a voz né? Tava até falando na entrevista anterior, o poder da voz, assim, né? Então, foi nesse lugar. E eu acho que é isso. Quanto mais a gente coloca, vai fazendo aquilo que a gente quer fazer e, né, vai colocando em prática aquilo, a gente se sente mais confiante, né? Automaticamente a gente tá mais confiante com a nossa arte também. Colocar nesse processo isso, assim. E aqui na Irlanda é muito incrível, porque tem muitos... Como que fala? Como que fala aquele processo para conseguir funding? Tem os projetos de funding, Gente, esqueci. Como que é em português? Não é vaquinha. Não é vaquinha. Que você aplica no Brasil. No Brasil também tem, não é concurso. A gente vai deixar escrito embaixo. Como que é funding? Sorry, don't speak Portuguese. Don't speak.
Não, é tipo assim... você aplica... Para os seus projetos, né? A gente tinha no Brasil muitos projetos, né? Vamos supor, das leis ali, como se fosse a Lei Rouanet, né? Alguma coisa assim. Você tem o funding ali da arte e tal. Aqui, então... você aplica e daí eles te pagam para você produzir sua arte, basicamente. É um funding do governo. Mas tem um nome em português que eu não lembro. Tem um nome. Não é patrocínio. É como se fosse uma bolsa. Aproveita e deixa o comentário. Edital. Não precisa deixar, obrigada. Edital. Tem os editais, né? Então aqui tem muito. E daí eles dão dinheiro para artista. E você aplicou para edital? Tô aplicando faz tempo já, viu? Tô aplicando, não ganhei ainda. Não. Ainda não, mas eu não vou parar até eu ganhar. Não vai parar. Porque se eles acham que eu não vou ganhar... Não vai parar e vai me ensinar também como faz. Não, tem uma galera que consegue, inclusive brasileira, que eu sei, né? Então não é só pra escrita, tem pra dança, tem pra música, tem pra tudo. E eu tenho amigas irlandesas que elas vivem disso. Tipo, daí trabalha part-time, consegue, sei lá, uns 5 mil... do Arts Council, que é o órgão daqui da Irlanda, e pronto, sabe? Produz sua arte. Eles querem que você produza. Eles querem aqui na Irlanda que você produza arte, que você coloque, né, como que é. Porque a gente está fazendo um trabalho meio que histórico quando a gente faz uma música, quando a gente faz um livro. A gente está eternizando esse momento. E o quanto que eles valorizam, né, aqui. Eu acho que, né, não vou falar assim, nossa, o Brasil não valoriza, não é sobre isso, mas aqui a gente tem espaço. É como se a gente se sentisse, eu não sei, é muito mais fácil, né? É mais confortável, é mais fácil, você se sente recebido. É tranquilo, eles não acham que artista é vagabundo. É tipo, não, você é artista, você está trabalhando de verdade. Então, me apresenta o seu projeto e eu vou te pagar para você terminar esse projeto. E você é visto, e você é reconhecido, né? Só que eles prezam muito também por você incluir a Irlanda, né? Não vai fazer um projeto assim, eu quero falar lá da Bahia. Ok, faz uma relação com a Irlanda. Sabe? Tipo, não é só... porque é o Instituto da Irlanda, no final das contas. Eu acho ótimo porque eu gosto da Irlanda. Então, para mim, não é um problema. Eu também. Escrevo sobre a Irlanda. Mas eu dando aula agora, né, de inglês, eu conheço muitas pessoas que estão chegando agora. E é muito engraçado, porque eu tô dando aula na escola que eu estudei. É mesmo? Nossa, isso deve ser um... É ótimo. Né? Parece que é um círculo perfeito. Assim, eu fiz o círculo todo e voltei. Voltei pro que eu queria. A mente deve levar para vários lugares, né? Você dando aula ali, você fala, nossa, e quando eu tava sentadinha ali? Eu fico pensando muito nisso. Para mim é muito, muito legal, assim, muito gratificante. E eu vejo que os alunos, eu sempre pergunto, o que você está fazendo aqui? Por que você vem? Há quanto tempo você está? Eu acho lindo aquela galera que vem da Malásia, da China. Tem sempre um brasileiro também, né? Perdido. Sempre, né? Não, sempre tem um grupinho. E daí a galera sempre fala, tô aqui há 2 semanas. Eu falo, e aí, você tá gostando? Tô. Eu fico, que legal. Faz isso, vai pra Malahide, vai pra Dunleary. Só que eu também conheço muitas pessoas que estão aqui há muito tempo e falam, que inferno de lugar, que terrível. Eu acho que isso essa dualidade aí sempre existiu, né? Eu lembro na minha época, aí você deve lembrar quantas pessoas, assim, que já foram embora. Você tinha que, quando eu cheguei, né, eu acredito que pra você também, a gente tinha que se reafirmar a vontade de continuar, porque... Ao mesmo tempo que tem muita gente com a vontade de ficar, tem muita gente que vem no espírito da reclamação, né? Mas daí já reclamava no Brasil já também. Já reclama, mas o que tem de gente com o espírito da reclamação, porque daí você chega e você fala, não, mas é isso, mas não vou conseguir, não vou fazer qualquer trabalho, não vou fazer isso, não vou fazer... Então, é muito tempo também, a gente... Não é fácil, né? Quem vê cara não vê corre, quem estiver vendo aí a gente no Brasil Caelas, acho que nós somos aqui mulheres muito maravilhosas, europeias, nós somos belíssimas assim... Não, tem muito corre, tem muita trajetória, tem muita Essa semana mesmo eu fiz um babysitting. Porque eu ainda tenho, né, o número das famílias e passei muito tempo fazendo babysitting, fazendo child minding. Eu gosto das crianças. E querendo ou não, a família me chamou. Sara, você pode vir aqui, a gente vai ter um jantar. Eu falei, tá bom, eu vou. Cheguei lá, o bebê tava dormindo. Daí o cachorro ficou deitado comigo no sofá. A gente ficou comendo pizza, assistindo filme. Falei, ok. Ótimo. Que delícia. Agora, no Brasil, quando eu falo que eu sou babá, nossa. Por que você é babada? Daí eu lá com o cachorro vendo o filme, por isso aqui, ó. Tipo, claro que não é sempre assim também, não, né? Mas tem que abrir a cabeça, né? Tem que abrir a cabeça. E eu poderia também. Teve algumas pessoas que me falaram, mas você vai fazer trabalho de babysitting, mas já tá dando aula? Então, tipo, pra mim não é sobre isso. Né? Tipo, tá ok. Uma coisa não invalida a outra, né? Eu acho que os processos,
A gente estava falando aqui também sobre evolução na outra entrevista, sobre o seu lugar, né? O ego todo mundo tem, mas o seu lugar de se identificar, de se reconhecer na vida, dos seus processos e de colocar os seus limites, né? E de saber que, no fim, é tudo a mesma coisa, tá ali. Porque eu vejo que quando a gente, às vezes, progride, né? Se a gente não se cuida ou tá numa situação melhor da vida daqui a um tempo e tal, se você não se cuida, né? Aquele negócio pode falar, ai, não, mas agora eu não vou mais, vou fazer o babá ali pra ela, imagina. Sim. Não. Só que não, gente, não é sobre isso, é sobre a vida, né? Oportunidades, as pessoas e aquilo que você tem que fazer ou não. E você falou que tem pessoas que podem estar vendo isso, que querem vir pra cá, né? Eu acho que agora eu tenho propriedade pra falar que, tipo, se você quer vir pra cá, tem que vir com o coração aberto. Não vem pra cá procurando o Brasil. Porque não vai encontrar. Sabe? Eu acho bem que... diferente. Ou procurando uma Nova York. Não é. Dublin é pequena, Dublin é fria, tem ovelha, tem ganso. Eles vão roubar o teu lanche se você tem uns passarinhos aí, como é que é o nome daquilo? Gaivota. As gaivotas. Tem as gaivotas que roubam o lanche. Rouba os lanches, tem exato. uns adolescentes aí, como que fala em português? Como é que é aquela... A gente pode falar? Não. Tá. Não, é outra coisa. Eu juro que eu vou falar uma coisa que Tá dá bom, pra obrigada. falar. Obrigada por não me permitir errar. Adolescentes que aprontam coisas que até Deus duvida. Maravilhosa. Da levada, uma turminha da levada aqui na Irlanda. Da levada. Perfeita. Porque você vem aqui e fica, ai, não existe crime, não existe nada. Só que não é bem Surprise. assim. Vamos dar uma atualizada, gente. Não, e é bom você falar disso. A gente tá até agora caminhando já pro final da entrevista. Vamos falar, então. Qual você com agora, né? Aonde você chegou a sua trajetória? Conselhos, né? Claro que sem conselhos, se a gente pudesse dar de vez, mas... Como que você pode, talvez, ajudar, inspirar, aconselhar, né? A pessoa, aquela mulher que tá, enfim, tá querendo movimentar a vida, tá querendo sair de onde estava, ou tá querendo mudar de país, ou tá querendo se encontrar, ou tá passando por uma situação difícil e não tá conseguindo, né? A sua experiência, o que você diz para essas mulheres, assim? Como que você poderia? Nossa, eu adoro dar discurso. Eu não acredito que eu vou ter esse momento. Por favor, eu amo escutar discurso. Deixa eu até assim... Eu adoro dar aula que eu dou discurso o dia inteiro e todo mundo fica assim, Por favor. É isso que a gente precisa agora. Se você tá com medo de fazer as coisas, não tenha. Pra que vai ter medo, né? Vai acabar de alguma forma ou de outra. Eu sempre penso muito nisso. É meio mórbido, mas a gente vai morrer. Vai acabar. Então eu acho que as pessoas vivem, verdade, né, as pessoas vivem como se fossem viver pra sempre. Daí briga o tempo todo como se fosse viver pra sempre. Não aproveita quem tá do lado, não aproveita a própria vida. E a gente fica pensando que quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver o emprego, quando eu tiver o diploma, quando eu tiver a pessoa. Não é agora, com o que você tem, sabe? Então, sei lá, a gente chega em Dublin, no começo, meu Deus, eu chorava. Teve uma vez que um irlandês bêbado na O'Connell Bridge. Bem raro isso. Uma semana que eu tava aqui. Eu olhei pra ele, fiquei meio com medo, meio assustada. Ele tava lá gritando, olhou pra mim e falou: vai de volta pro seu país, o que você tá fazendo aqui? O país é meu. E eu fui pra casa, assim, em 2016, né? Nem tinha esses protestos anti-imigração. Eu chorei, eu pensei: o que eu tô fazendo aqui? Tem uma faculdade, devia voltar pra minha faculdade. Mas eu também tinha um sonho, né? Eu tinha aquele sonho de poder viajar. Eu tinha o sonho de poder ter uma estabilidade financeira que no Brasil eu não ia conseguir tão rápido. Eu tinha o sonho de escrever. Tinha um monte de sonho. E foi difícil pra caramba. Eu tive que fazer cleaner. E eu não gosto de usar essa carta. Tem uma amiga minha que fala: lá vem ela usar a carta da deficiência. Mas eu fui fazer uns cleaners com a minha prótese. E você tem que ajoelhar no banheiro. E eu ficava... Hoje eu aprendi. Agora eu sei ajoelhar. Eu ajoelho no meu banheiro, eu fico aí, ó. Agora eu sei limpar o banheiro. Mas no começo, que você tem que limpar aqueles casarão e sei lá, quantas vezes... Não dá pra invalidar isso, né? Quem estiver falando que você tá usando a carta, aí não sei. Mas eu acho que tem situações que você não tem como você invalidar, que é pra você... Vai ser mais... Você teve que aprender a fazer aquilo. Mas é mais eu não difícil, tinha escolha. É mais custoso, né? Então, é difícil quando a pessoa fala, tá usando a carta. Não, tem realidades que são mais custosas para uns do que para outros. E você tá de pares com o que você fez, tua coragem. Sim.
garra, dedicação, sabe? Consistência, constância, de continuar, né? Todo dia. E de não desistir, e de passar, e de se reinventar, e de virar escritora, e de ter sido advogada. Sabe assim, olha, assim, de ter tido a perna, de não ter tido mais a perna. Por isso que eu falei pra você, eu sinto que eu sou observadora, porque eu já tive vários mundos. Você já, agora faz sentido isso pra mim. Sabe? Parece que eu vou andando pelos mundos e eu não tô em nenhum deles. Eu vou escrevendo sobre o que eu vejo, porque eu sinto isso com grupos de amigos aqui também. Então, qualquer pessoa que eu vejo, meus alunos, eu vejo muitos meus alunos. Eu estava dando aula esse último mês para beginners. Que as pessoas vêm sem inglês nenhum. Sem inglês nenhum. Daí chega lá na escola e daí fica desesperada. Eu não vou aprender nunca, eu não vou aprender nunca. Meu inglês não tá bom. Não, eu não posso subir de nível porque meu inglês não tá bom. Daí eu olho para eles e eu falo, olha só, aqui. Você tá conseguindo se comunicar, você sabe falar seu nome, você saiu do seu país. Você sabe falar inglês, sim, e você vai subir de nível, sim. Dou-lhe um tapa na cara agora, se não, nível, sim. Se não subir desse nível. E é muito brasileiro que tem isso. Os asiáticos não têm. A galera da Ásia vem pra cá e eles falam assim pra mim, lá na Ásia os europeus vão pra lá, eles adoram. A gente trata eles super bem aqui, eles nos tratam mal. Eu vou de volta pro meu país. Brasileiro olha e fala, meu inglês não tá bom, eu não sou bom. Meu emprego é ruim, eu não vou conseguir emprego, eu tenho que voltar pro Brasil. Daí eu olho e falo, parou. Parou. É um lugar de eu vou falar vitimização, mas não chega a ser vitimização, porque a gente tem essa síndrome, a gente tem esse lugar. Primeiro que o Brasil é um lugar gigantesco. A gente começa ali da competição, começa da sociedade, começa daquilo que você não... Né? Você precisa pagar, trabalhar, ter dinheiro, ter família, pra onde você vai, que você vai estudar, que você vai fazer. É tanta coisa que você ser questionado. Eu sentia assim no Brasil, sendo questionada, e eu me questionava o tempo inteiro, porque você tá... É muita coisa acontecendo ao seu redor, são muitas pessoas diferentes. Parece que não tem um limite. Sabe assim, parece que você tá... Eu não sei, às vezes eu me sentia perdida. Sim. Por mais que você chegue a algum lugar, parece que você tá faltando, tem que chegar para ali, um pouco mais. Aquilo nunca vai ser suficiente, né? É uma coisa que parece que nunca vai te completar. A gente tem, acho que essa coisa de querer se provar também quando tá aqui, né? Não, a gente tem que ser bom, a gente tem que estar no mesmo nível que os europeus. Tipo assim, eu tento explicar, eu tenho amigos europeus, eu tento explicar isso pra eles. Ela falou pra mim, essa minha amiga, vocês, desse filme da Fernanda Torres, vocês brasileiros, vocês são muito engraçados, né? Todo mundo indo pro cinema, todo mundo festejando um Oscar. Eu olhei pra ela e falei, gata, a gente não tem nada. Engraçado, por quê? Porque a gente... Não, mas aqui, tipo assim, eu tenho umas amigas espanholas que elas amam o Brasil. Entendi. Uma amiga minha falou assim, vocês ganharam um Oscar, que legal. Eu não dei a mínima quando a Espanha ganhou, mas quando o Brasil ganhou, eu achei incrível, eu tô até chorando. Daí, a outra amiga, eu expliquei pra ela, então, a gente não ganha nada, a gente acha que a gente é uma bosta, a gente não sabe falar inglês, ninguém quer vir pra cá. Quando um gringo aprende a falar português, a gente só falta botar um tapete pra ele passar. E agora que a gente ganhou um Oscar, a gente vai celebrar sim, porque celebrar, tá todo mundo vendo a gente é vira-lata. A gente é o cachorro caramelo do mundo. Pesado. Acho que depois dessa a gente pode encerrar. Muito obrigado. Mas... Eu vou lá dormir sendo um cachorro. A gente acha que é o cachorro caramelo do mundo. Eu vou sonhar comigo sendo um caramelo aí, travessando. Não somos. Não somos. Gente, acorda. A gente é incrível. Mas o caramelo não é maravilhoso? Nenhum problema. Porque é maravilhoso. Não, esses gringos amam a gente. Ama. Eu acho que assim, a gente, você falou tudo. O momento em que a gente se realizar, o poder, o potencial. E é o potencial, assim, né? De cultura, não vou falar nem de religião, mas de fé, de espiritualidade, de cultura, de sensibilidade, de coração, de amor, o quanto a gente trata, né? Dentro das famílias, assim... Quando a gente se realizar a potência que somos, né? A gente poderia ser muito mais, talvez. Cada um de nós, né? Se realizar, se não tivéssemos a tal síndrome do vira-lata. Então não fica com medo de nada. Não fica com medo de nada. Pega, vem, conquista o mundo, caramba. Tem pouco tempo, tá passando. Tem um amigo meu que fala isso pra mim, tá passando o tempo, gata, você tá, Quando eu começo a surtar, eu sempre ligo pra ele. Fala, amigo, tô surtando, não sei, tô com ansiedade. Gata, o tempo tá passando, não tem tempo pra você ficar com ansiedade, não. Eu amo. Eu acho incrível. Eu amo. Minha mãe também fala assim. Você fala, mãe, não tô muito bem, não sei o que, vontade de chorar. Ela enxuga esse negócio, vai ficar com uma ruga já no olho, ansiedade, vai tomar uma água, já para com isso. Pelo amor de Deus. A pessoa não deixa nem você falar. E aí, você tá bom, né? Mas a minha psicóloga fala isso também. Quando você vê esses pensamentos intrusivos, né? O meu livro tá cheio. Eu peguei e falei, vou botar tudo num livro. Eu tô doida pra ler agora, por favor. A minha psicóloga fala isso, faz assim, chega. Pra você mesmo. Chega. Deu. Acabou, deu. Que isso. Deu, acabou. Consegue sim, vai sim.
Independente que você vai ser chamada de louca todos os momentos. Ou seja, já que você vai ser chamada de louca, só vai. Venha. Você que está nos assistindo, venha. É isso mesmo. Ai, que delícia esse bate-papo. Eu queria ler um poema. Com certeza. Antes eu queria ler eu ia falar para você ler mais uma coisa aqui para nós. Pode ser dele também? Aham. Ai, por favor. Exatamente. Aí, para de minha preparação, vou ficar emocionada de novo. Onde que tá? Aqui, achei. Bom, eu vou ler. Não vou nem dar a introdução, só vou ler. Só ler. Memorial. Se sinto saudade dela, sinto sim. Quando vejo sapatos de salto de Cinderela. Quando me imagino de patins. No começo foi mais difícil. Eu me esquecia que ela não estava mais lá. Acordava assustada em noites frias, dava passos que não podia mais dar. Quando a perdi, não me avisaram nada. Nem as cartomantes, nem as nuvens, nem as ciganas que andavam pelas ruas a ler as mãos dos passantes. Naquela praça de Porto Alegre que não vejo há mais de mês. Estava dormindo por tanto tempo que quase não vi, quando aquele caminhão enorme e vermelho com 2 toneladas de areia e rodeio veio correndo para cima de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, será que mudaria quem sou? Sinto falta dela como quem perde o braço direito. Desculpe o trocadilho, mas rimou. Se pudesse fazer diferente, será que deveria fazer? Tem coisa que mesmo ruim faz parte da gente. Tem coisa que não tem como reverter. Mas se ainda tivesse ela, eu mesmo acho que não estaria aqui. Esse poema não existiria, você não estaria me lendo aí. Se sinto saudade dela? Sinto sim, sinto menos do que já senti. Minha perna foi-se embora mundo afora, dar outros passos, sabe-se lá onde. Nunca mais a vi. Mistérios do destino, contento-me com o que tenho aqui. Ainda que incompleto, ainda que diferente de mim. Ainda que não volte mais a ser como era. Se sou o que sou hoje, só aprendi a ser porque a perdi. Nossa, que lindo isso, gente. Obrigada, dá a mão pra mim. Uau. Era isso que eu tinha pra dizer. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por compartilhar essa história. Por deixar a gente saber um pouquinho mais de você, por contar pra gente os seus planos do futuro. E, por favor, vocês que estão aí, se já tiver saído o novo livro dessa maravilhosa... E você, por favor, faça mais desses livros aqui, porque eu também não encontrei pra comprar mais, entendeu? Eu vou pedir mais. Eu quero os meus livros também, por favor. Sim. E eu queria, assim, dizer que eu admiro muito você, admiro sua garra, sua dedicação, o seu talento, porque você é uma artista, né, musicista. Musicista não, sim, porque lá no começo ela tocava os violões, eu falava assim, vamos fazer um grupinho, vamos tocar. E ela ficava tocando. É sim, é musicista, é escritora, é poeta. E eu que decido, pronto. Muito obrigada por bater esse papo. Muito obrigada por continuar inspirando mais pessoas. Que você possa ter essa força aí pra sempre e continuar inspirando cada vez mais pessoas. Que lindo. Tá bom? Obrigada, Ju. Muito obrigada. E vocês, até o próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Beijo.